Fala, desbravadora! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast, gente. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque ela me conhece desde que eu cheguei na cidade, gente. Olha que loucura, hein? Essa me conhece de verdade. Olha só, ela que é corretora de imóveis, jornalista, publicitária, com quase 20 anos de experiência em marketing imobiliário. Olha que bem nichado, né, gente? Ela também é apaixonada por esse mercado imobiliário. Dá pra ver, viu? Vocês vão perceber. E muito apaixonada por café, gente. Porque ela já chegou aqui no podcast falando, tem café? É sobre isso, hein? E ela tem quase 20 anos de experiência, como eu falei. Então, olha, hoje vai ser sensacional, hein, gente? Que é gente especialista mesmo, né? Siga lá, o arroba dela tá na legenda, tá embaixo. Andréia Mutini, corretora, tudo junto, hein? Obrigada por você ter aceito esse convite. Que bacana ter esse papo com você no nosso podcast Pode Desbravar, levando a voz aí das mulheres, né? Verdade. Agora, merecemos. Agora me conta, porque o pessoal que está assistindo está curiosíssimo para saber. Você sempre empreendeu nesse ramo tão nichado assim? Você sempre quis empreender? Como que foi essa trajetória de adolescência até vida adulta, enfim? Sempre empreendedora, não adianta, sempre empreendedora, desde muito nova, tanto que se você pegar o meu currículo, eu tive 2 empresas que eu fiz CLT porque eu fui obrigada. A empresa, fui obrigada, tive que ficar CLT. Desde muito cedo eu já vi que a minha área era publicidade, não porque eu percebi, mas porque as pessoas percebiam, porque eu comecei como programadora. Aí o dono de uma faculdade que eu trabalhava, ele falou assim pra mim, ele falou, Andréia, os seus programas, eles são lindos, mas nunca funcionam. Então ali ele já deu a deixa que o meu negócio era realmente a área publicitária. E eu fui, comecei na área educacional, a área educacional praticamente boa parte da minha vida, até cair na imobiliária. Que na verdade não era o meu interesse a área imobiliária, eu nunca tinha pensado na área imobiliária. Em 2004 eu trabalhava numa faculdade aqui da cidade de Guarulhos e eu tinha eu trabalhava na faculdade e colégios pediam trabalhos. Quebra um galho para mim, quebra outro galho para mim. Aí eu falei, quer saber, eu vou legalizar esse negócio, não vou ficar quebrando o galho de ninguém. Vou fazer um PJ, vou começar a trabalhar com isso. No processo de abertura de PJ, quando eu já comecei a avisar que agora o negócio ia ficar sério, o pessoal foi meio que não gostando muito. E nisso uma amiga minha falou, olha Andréia, já que você vai começar com isso, e eu trabalhando na empresa, né? Não era registrada. Aí ela falou assim, você não quer pegar uma amiga minha que é dona de imobiliária? 2004. E ali foi. Uma imobiliária aqui, um pequeno construtor ali, ela indicava para um, indicava para o outro, ia conversando, aí eu realizei o meu sonho. Em 2012, eu peguei a minha primeira escola. Eu fiquei 3 meses, porque eu vi que não era o que eu queria. Depois de 8 anos trabalhando só na área imobiliária, eu já vi que não era o que eu queria, que realmente eu era apaixonada. Então, em 2004, eu comecei a trabalhar com marketing imobiliário. 2009 eu comecei a arranhar, porque eu tirei o Cresce, comecei a arranhar como corretora, mas eu ainda tinha um emprego fixo. Em 2013 eu trabalhava na Itapemirim, que eu era CLT, aí foi quando eu falei, não, realmente não dá mais para eu conciliar as 2 coisas, e minha cabeça é empreendedora. Tinha um cargo muito bom, tinha um salário muito bom, falei, mas eu vou ganhar dinheiro para mim, para minha empresa. Foi quando eu larguei tudo e fiquei só trabalhando muito mais hoje, até como corretora, do que com a parte de marketing, porque as empresas que eu tenho de imobiliária, elas são empresas já muito concretas, faz muitos anos que eu trabalho, então já é uma coisa meio que automática. Eu tenho uma ideia nova, faço um negócio novo, então hoje eu consigo tomar mais o meu tempo, né, investir mais o meu tempo na corretagem mesmo. Entendi, que bacana. E qual é a dica que você pode trazer desse mercado aí para as meninas que estão assistindo e talvez precisem, né? Tem uma imobiliária e tal, né? Você trabalha para uma imobiliária ou não? A sua empresa, né? É a minha empresa. Então, eu trabalho para várias imobiliárias e eu faço um diagnóstico. Então, é uma coisa, nesse lado, é uma coisa muito pessoal. Eu até brinco com o pessoal da imobiliária. Eu falei, vende apartamento, deixa o marketing comigo. Vai vender o seu imóvel, deixa o marketing comigo.
O que acontece? Eu chego na imobiliária, converso com a pessoa responsável e eu faço um diagnóstico, porque nem sempre, como eu estou muito ligada a marketing, nem sempre a pessoa acha que o problema da empresa dela é o que ela acha que é. Então eu vou lá, faço um diagnóstico mesmo. Então eu vou perguntando, gente, jornalista, né? só vai perguntando, questionar, meu Deus. Vou questionando, faço. Aí quando eu vou ver, realmente, às vezes as pessoas elas não têm um problema. Elas não estão conseguindo conduzir uma situação até por falta de tempo. Elas têm excelentes ideias, elas têm soluções na mão delas, mas elas não conseguem fazer. Por quê? Porque elas estão ocupadas com o negócio delas. Elas estão ocupadas fazendo o negócio dela crescer, a imobiliária crescer. Então eu faço esse diagnóstico e vou falando. O que é? Não, a gente está pecando no digital. Então, peraí, é uma coisa boba que precisa, sabe o quê? É a gente colocar no Instagram e fazer isso. Então, aí eu vou lá e contrato os profissionais que vão ajudá-los, né? Então, por isso que às vezes eu falo muito com as meninas de grupo, né? Então, ó, gente, aqui essa empresa, eu tô precisando muito para esse imobiliário uma gestão de tráfego, os caras não sabem fazer. Porque a gente tem essa mania de querer achar que a gente faz tudo, né? Exatamente. E eu tenho um negócio que eu sou muito nichada, não adianta. Eu vou fazer muito bem feito esse nicho que eu tenho. O resto eu não tenho medo de pedir ajuda. Então, Aline, você é muito boa você é social media, você é muito boa nisso? Sou. Então, bora aqui comigo, nós vamos fazer junto. Eu vou dar toda a estratégia, a gente vai fazer assim e bora caminhando junto. Por isso que eu gosto dos grupos. Ah, que maravilhoso. Então, já sabem, gente, se você tem uma imobiliária, já segue aqui, chama a Andréia. Se você conhece alguém que tem imobiliária, inclusive se você trabalha com essa parte, às vezes de gestão de tráfego, social media, copywriting, essas áreas assim do marketing mesmo em si, né? Quem sabe, né, uma parceria, ou quem sabe, né, tá precisando dos seus serviços, né? Muito bom, né? E me fala uma coisa, quem foi sua maior inspiração para você falar, caramba, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer, vou meter a cara e vou abrir minha empresa, porque não é fácil, né? Empreender não é fácil, não é só flores, só rosas, né? Eu brinco que a gente tem a liberdade, né? De, por exemplo, é o que eu falo, cara, eu posso ir hoje 2 horas da tarde no shopping em vez de ir no sábado e no domingo, né? Mas não é só sobre isso, né, gente? Empreender é muito mais, né? Precisa ter muita coragem. Precisa querer muito, muito, realmente desbravar, né? E ter a própria empresa. Como que foi para você, assim, emocionalmente, abrir sua própria empresa? Como foi o início? Como que você tá hoje? Conta um pouquinho dessa erros e acertos. E que a gente pode compartilhar aí com as meninas. Trabalhar, assim, de uma forma empreendedora, abrir a sua empresa, ela é um desafio. E, na verdade, é um desafio diário. Porque quando você tivemos, por mais que seja uma experiência pequena, mas tivemos, você, querendo ou não, você tem ali o seu rendimento mensal. E como trabalhando dentro, assim, você tem que estar preocupado realmente, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você tem que estar com a sua cabeça à frente. Então, eu acho que no início, o meu maior desafio era o desafio de saber administrar a parte financeira. Isso eu tive que ter muito, muito sangue frio mesmo, porque você cai, do nada você fechou um negócio muito bom e caiu um dinheirão na conta, que é um grande problema, inclusive, de corretores de imóveis, que a gente fala muito, mas é todo empreendedor em geral. Você fechou um belo negócio, você viu um dinheirão, você vai falar o quê? Vou comprar um carrão, vou investir na casa, só que você tem que entender que no mês seguinte, talvez... Lógico que a nossa tendência é lutar e sempre querer fazer o mais, né? Mas pode acontecer mas pode acontecer de. Então, o meu primeiro grande desafio foi esse. Eu nunca tive medo de fazer. Porque eu sempre falei, se não der certo isso, vai dar certo aquilo. Tanto que às vezes tem gente que fala assim, caramba, às vezes eu troco algumas coisas e troco muitas coisas. De uma vez a pessoa fala, você não sabe o que quer. Eu falei, realmente, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu testei e não quero. Então, assim, eu não tenho medo de errar, não tenho medo de pedir ajuda. Caramba, errei aqui. Então, acho que o maior problema mesmo é não ter medo. E principalmente a responsabilidade financeira. Eu acho que foi o maior perrengue que eu passei, foi esse.
de cair aquele negócio, eu fazer tudo, daqui a pouco você elevou o seu padrão de uma coisa que não era contactável. Então hoje eu já tenho uma mentalidade assim, eu tenho aquele 1 ano que eu tenho tudo ali programadinho, entendeu? Eu só vou repondo, mexendo, então eu acho que a estrutura financeira para mim acho que foi o pior desafio. Então, vamos pegar esse gancho então, que você falou da parte financeira e tudo mais, vamos falar um pouquinho disso, né? A pessoa que está em casa, o que a gente pode compartilhar dessa questão de finanças, essa questão dela querer adquirir seu imóvel, como que ela pode fazer, quais dicas você pode dar, e também esses erros e acertos que você teve para chegar onde você está hoje nessa questão realmente, né? Assim, ó, falando, eu acho que não só vai servir para a parte imobiliária, vai servir para tudo. Pra vida. Pra vida. Pra vida. Gente, planejamento. Não adianta. A gente quer as coisas na hora, a gente quer as coisas no susto, mas tudo é planejado. Então, a compra do imóvel é assim. Por isso que eu falo que o imóvel é uma venda consultiva, como algumas, né, das nossas amigas, elas também trabalham com esse tipo de venda. Não é aquela coisa que eu chego, por exemplo, eu vi, sei lá, uma maquiagem, eu vou comprar. Eu compro ali porque eu consigo tomar essa decisão sem eu ter algum problema financeiro com isso. Então, o imóvel eu falo que é planejamento. Só que planejamento ele não é esquecimento. Porque o pessoal tem mania de planejar e engavetar. Então, planejar não é engavetar. Planejar é você organizar para você fazer, né? Então, por exemplo, o que eu trabalho realmente de imóveis, ele é mais nessa parte do planejado, porque eu trabalho o imóvel que está com a construtora. Não é, por exemplo, a Aline tem uma casa, vai vender a casa, a Andréia tem o dinheiro, vai comprar a casa. Não é esse imóvel que eu vendo. Eu vendo imóvel da construtora, que é o planejado. Então, cara, ele vai comprar na planta, ele vai parcelar a entrada. Então, é tudo isso. Eu brinco muito que o brasileiro adora um boletinho, né? Então, eu falo, juntar dinheiro, às vezes a gente não junta e nem compensa. Estou falando na área imobiliária, porque o imóvel ele tem uma valorização muito rápida na planta. Então, se eu junto o dinheiro, quando eu juntei o dinheiro que eu vou pagar a entrada, eu não compro, porque o imóvel ele já aumentou, né, um belo percentual. Como ele aumenta em INCC, ele dá um aumento de uns 10% ao ano para mais. Então, eu não consigo, às vezes chego 12%, 15%. Então, a pessoa não consegue. Então, é isso, é aquela compra da pessoa planejada. Quem está com o dinheiro contado e quem investe. Quem investe também compra muito assim. Né? Tanto os imóveis quanto o consórcio, que também é uma outra linha que eu trabalho muito, porque às vezes a pessoa tem que realmente ir pelo meio do consórcio, que é mais fácil para ela. Caramba! Gente, comenta aí depois, se vocês tiverem perguntas para Andréia, que depois eu chamo ela e a gente responde aí nos comentários do YouTube, do Instagram também, que a gente sempre posta corte aí no nosso Instagram, né, no Desbrava, da Andréia também. Então, assim, vocês têm que conhecer essa mulher, gente. Vocês precisam conhecer essa mulher, porque não é só a melhor profissional no ramo dela, é a melhor pessoa também. Vocês não têm noção, gente. Dé, como que você se vê hoje, assim, diante do... Quem tá assistindo a gente que às vezes está começando agora, é mais novinha que nós duas, não é? Tá aprendendo ainda a vida. Tá aprendendo. Tá aprendendo a vida ainda. O que talvez você hoje, André de hoje, diria para aquela André que estava começando ali? O que talvez ela poderia ter feito, talvez? Olha, eu acredito que nem penso para falar. Não tenha medo, porque eu acho que muitas coisas da minha vida, elas vieram depois do que era para ter vindo, porque eu tive medo de errar. E o meu medo de errar não é medo de mim, é medo do que as pessoas vão achar de mim. Então, se eu pudesse voltar e falar para a André, falar assim, lasque-se, deixa falar o que quiser de você, vai lá e faz. Então, eu acho que muitas coisas da minha vida, elas vieram depois, porque realmente eu tinha medo do que acham,
Não foi o medo do errado, o julgamento, o medo do julgamento. E isso fez com que eu me tornei, por uma boa parte da minha vida, uma procrastinadora crônica. Já era crônico o negócio. Aí, quando eu identifiquei, eu falei, peraí, não é porque eu procrastino. O meu problema aqui é o medo do que vão falar de mim se eu fizer. Comecei a fazer e foi quando começaram a falar. Você não sabe o que quer. Realmente não sei, estou aqui tentando achar o que eu quero. Mas o que eu não quero, eu já sei que é meio caminho andado. Então, aí fui embora e ninguém me segurou mais. Mas, com medo. Caramba. Você sabe que eu fiz um podcast ontem, fui entrevistada no podcast do Dica 7. E aí, a gente comentou um pouco sobre essa questão porque o Tony perguntou assim, qual que você acha que é a maior dificuldade das meninas do movimento? E eu falei, as crenças. E não assim, nossa, as crenças todas. As crenças no sentido de ter medo do que os outros vão falar delas, vão pensar delas, o medo de errar, e etc. E muitas vezes até o medo de acertar, que é muito louco, né? É o medo do sucesso, né? Enfim. E aí eu falei assim, só que demorei muito para aprender. Só que as pessoas vão falar. As pessoas falaram acredito que, né, se você discorda, pelo amor de Deus, pode falar, hein? Quando você procrastinou e não errou, as pessoas falaram alguma coisa de você. Sim. Se você tivesse feito e dado errado, as pessoas iam falar também. Se tivesse dado certo, as pessoas iam falar que foi sorte, falar que não, tem alguma coisa ali que fez dar certo. Porque nem todo mundo vai torcer por nós, nem todo mundo vai gostar da gente. E precisa estar tudo bem, né? Uma amiga minha falou ontem assim, cara, a pessoa lá, tipo, falou de mim, ela nem me conhece, a gente nunca nem trocou um A, a gente nunca nem trocou um oi, e ela falou de mim e não gosta de mim. O que ela vai fazer sobre isso? Porque é da outra pessoa, não é nosso. Mas não é fácil, né? Não, tem que ter um sanguinho, não é fácil, né? Tem que ter um sanguinho de barata aí, viu? Mas aí eu fui me acostumando, falei, e falam mesmo, igual você falou. Já fala, mas você fala e não faz, fala e não faz, porque eu tinha realmente o medo. Aí quando eu comecei a fazer, nossa, mas você faz sem pensar, você faz sem pensar. Eu falei, quer saber? Vou fazer. Como diz o Érico Rocha, que é um cara que eu gosto muito, é melhor feito do que perfeito. Que nem é dele a frase, mas ele fala entendeu? Então é isso. Eu vou lá e faço. Deu errado, eu vou arrumando, né? E uma coisa que eu quero falar, que eu acho que foi um fator determinante em muitas coisas que eu mudei, foi o grupo das Desbravadoras. Porque foi lá na época que a gente se conheceu. Desde o começo, desde né? O começo. Porque aí eu me vi dentro de uma comunidade e falei, caramba, por mais que eu seja meio grosseiro, eu sou mulher, é o meu jeito mulher de ser. E querendo ou não, nós como mulheres, a gente passa por muitas coisas que os homens nem sonham, né? Eu falei, então é algo que fez com que porque você vê histórias. Você vê histórias parecidas com a sua, você vê histórias que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Eu falei, não. Então foi aí que eu fui perdendo aí um resquício que eu tinha de algumas coisas, porque eu acho que a minha virada de chave foi pedir demissão de um puta do emprego. Eu tinha um puta do emprego da Itapevi, e eu fui lá e pá! Então todo mundo assustou. Eu falei, não, vou ganhar dinheiro pra mim. Pode ser menos no começo, mas eu tô lutando pela minha causa e não me matando pela causa dos outros. Aí foi quando, né? E é isso. Então, acho que a questão do medo, a gente também pode pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Caramba, muito, muito isso mesmo, né? Ir buscar ajuda se você não sabe fazer. Alguém sabe que pode te ajudar, né? E a gente não tá falando nem só no sentido de... porque às vezes as meninas ficam com vergonha de pedir ajuda porque acho que tá aproveitando da pessoa. Não, você quer que a pessoa some a você e você também pode somar em algo na pessoa, entendeu? Tem que se unir, né? Acho que o principal é isso. Ter essa mentalidade de se somar, inclusive se vocês tiverem nichos parecidos ou até iguais.
né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa desmistificar ainda hoje, né? É. Essa questão da concorrência, né? Não tem concorrência. O mundo tem muito dinheiro, gente. E às vezes a gente pensa assim, eu falo até isso dentro da corretagem, que tem gente que fala assim, ai André, mas você faz muito 50. O 50 eu tenho um cliente e peço ajuda de um outro corretor e a gente divide essa venda. Eu falo, mas se eu fizesse sozinho, eu ia vender 2. Eu fazendo 50, eu fiz 10 50. Se eu juntar, dá 5. Então eu fiz mais que o dobro juntando com alguém, porque esse lance que o pessoal fala, a música que fala, né, que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Não adianta. Vai lá, o mundo tem muito dinheiro, que é uma crença limitante, que a gente acha que poucas pessoas têm dinheiro. Não, Sim. O mundo tem muito dinheiro, dá para todo mundo ganhar, e se você for junto, ainda tem é mais rápido, porque ninguém, por mais que a gente trabalhe em atividades semelhantes, nós não somos iguais. Você tem a sua vivência, você tem toda a sua carga, não só profissional, mas emocional, que você vai dar no negócio, que outra pessoa dá diferente. Quando você vê o negócio, vira uma superpotência. Então, não devemos ter este medo. Arrasou demais, muito bom. E aí me fala, hoje em dia, né? Como você se vê daqui pra frente, né? Porque você sua empresa, assim, show de bola, tal, você já atingiu muitas metas, teve toda uma evolução, né? Porque acho super legal porque você acabou de falar, poxa, eu tinha medo, e no começo desse podcast ela falou assim, eu não tenho medo, né? Então, tudo isso, eu teve que desbravar muito pra perder esse medo, mas né, que ninguém nem imagina, né, os bastidores, né, gata? Mas tudo bem. Mas como você se imagina daqui pra frente? O que você quer conquistar dentro da sua empresa? Eu acredito que agora é melhorar a parte até de digital, por isso que eu até pedi ajuda, né? Desbravar novos horizontes. Então, até por uma questão de viajar, eu vejo que tem muitos lugares por aí, né? Por mais que eu seja um negócio local, que a gente no online a gente atinge. Então, essa meu lance agora. Eu estou muito voltada a fazer muitos cursos, a fazer muita coisa para realmente, até algumas automatizações, algumas coisinhas assim, que é realmente para entrar muito a fundo nessa parte digital, para ir indo mais longe, para conseguir ir um pouco mais longe. Mas dentro desse nicho imobiliário? Dentro do nicho imobiliário. Sempre no nicho imobiliário? Sempre. E se não, o imobiliário que eu falo, é que eu falo muito de consórcio também, por mais que ele não seja só o imobiliário, o consórcio ele tem, né, outros tipos de carro, de serviços, mas eu falo isso porque, assim, para mim, Aline, é um investimento. Então, quando eu falo imobiliário, é sempre a parte de investimento, mas sempre nesse nicho, né? É sempre no nicho. Mas consórcio também. Dentro do nicho de investimento. Entendi. Sabe uma curiosidade? Muita gente não sabe o que é consórcio. Não sabe o que é consórcio. Consórcio nada mais de você investir de uma maneira planejada, que é o que eu amo. Você vai investir de uma maneira planejada. Você não vai ter... vamos falar de imóveis, que é o meu nicho principal. Quando você compra um imóvel, eu brinco que quem não é herdeiro vai financiar. Quando você financia, você tem uma certa taxa de juros, o que não é ruim, porque o imóvel ele valoriza, e lá na frente tem gente que fala, eu compraria 3 imóveis, tudo bem, mas o imóvel também vale 3, ele vai valorizando. É lógico que a gente acaba sempre perdendo um pouquinho, mas eu deixei de pagar um aluguel, eu tenho uma segurança, eu tenho fatores emocionais que você ter o seu imóvel, que dinheiro não compra mesmo eu pagando juros, é legal. Comprei financiado, precisei colocar minha família em algum lugar, eu não quero ficar mudando de casa, show de bola. Peraí, eu estou conseguindo ou conciliar o aluguel, eu já tenho algum lugar para morar, então eu vou fazer o meu pé de meia. Aí o consórcio é show de bola. Legal. Porque você não... Qual é a diferença? Ele é um investimento planejado, que você não necessariamente vai comprar apenas imóveis, você vai usar sua carta de crédito para outras coisas, caso você queira, e você não paga juros, que quando eu comecei a vender consórcio, que foi o meu tema, eu falei, como que você ganha dinheiro, então?
O cara não paga juros, ele paga o quê? Ele paga uma taxa administrativa, que se você colocar o valor da taxa administrativa versus o valor dos juros é muito baixo. A taxa administrativa de imóvel ele vai dar tipo 0,1 por mês, ele é um valor muito baixinho. Né, que vai dar 1,2 por ano, uma coisa muito baixinha, sendo que o imóvel vai dar 10% de juros, né? Então, resumindo, é um investimento planejado. Bacana. Gente, é uma aula, né? Não é um podcast. Mudamos não é podcast. Não é pode desbravar. Pode muito conteúdo. Arrasou. Gente, como o tempo passa rápido, misericórdia. A gente tem 2 mil. Que é isso? Fala para as meninas ali, seu pitch de vendas aí, né? Como você pode ajudar essa mulherada que está assistindo a gente? Acho que a primeira coisa é ajudar a investir, que eu amo investimento. Se tiver qualquer dúvida a respeito de investimentos, fale comigo que eu vou ajudá-las, principalmente essa parte de consórcio, imobiliário, que é o meu forte. Outra coisa que eu também quero falar, que não é o meu pitch, mas assim, como eu estou num crescimento digital, eu quero que a gente faça negócios, quero a ajuda de vocês, para crescermos juntas. E outra coisa também que eu acho muito importante falar, quem tá meio perdida, porque esses dias uma das garotas veio até falar, vou começar, que não sei o quê, tá meio perdida, acha que leva jeito e gostou disso, eu não tenho problema em ensinar, tá? Não tenho problema nenhum, a gente podem me chamar, que eu estou super aberta, adoro falar e o meu pagamento vai ser sempre café. Olha, gente, então já sabe, né? Um bom cafezinho já tá ótimo, muito bom. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, vou ter que sair da cama? Tem alguma frase que te motiva? Tem algum pensamento, enfim... que faz, não, vamos lá, tem que seguir firme, bora. Tem uma, que é uma besteira, mas pra mim eu sou muito com isso, de movimentos femininos, que você diz, falam, eu sou mulher, eu posso qualquer coisa, levanta da cama e vai lá e faz. Caramba. Eu sou mulher, eu posso qualquer coisa. Porque talvez por eu ter crescido no meio de homens, então acho que eu sou mulher. Mas é bem isso mesmo. Eu sou mulher, eu posso qualquer coisa. Não tenho filhos, mas quem é mãe sabe que vira do avesso por causa de filho, essas coisas assim. Então eu falo, a gente pode qualquer coisa, a gente aguenta qualquer tranco e não vai ser qualquer medo, qualquer pessoa falando algo que você não quer ouvir que vai te derrubar. Não é isso que vai derrubar a gente. Não é isso. Arrasou. Muito obrigada, gente. O arroba tá aí na nossa legenda, tá na legenda do Instagram, tá nos grupos, tá em tudo. Então não tem desculpa pra não ir falar com essa mulher maravilhosa, hein? Adoro falar. Já quero marcar o nosso cafezinho. Nosso café. Bora papiar. Obrigada. Eu que agradeço, Aninha. Eu que agradeço. Tá com Deus. Gosto muito de você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Muito carinho. Você sabe. Desde o começo. Tamo junto. Gente, obrigada. Até o próximo podcast.